Policiais civis de São Paulo envolvidos em tiroteio com morte em Juiz de Fora têm prisão preventiva decretada. Pelo mundo você vai ver: descarrilamento de trem deixa mais de 20 mortos em Taiwan. Cena de racismo em voo que seguia de Barcelona para Londres gera revolta. E deputado nu pedala pela capital inglesa. Música: Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj, Willie William. A turma toda no clipe de Goodbye. Quer mais? Então fique comigo aqui no Leitura Dinâmica. Olá, muito boa noite. Os policiais de São Paulo envolvidos no tiroteio que matou um agente civil em Juiz de Fora tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Mineira. Eles faziam a escolta de um empresário que tentava trocar dólares por reais de forma clandestina. Esse vídeo mostra a movimentação no estacionamento do hospital onde houve a troca de tiros. Segundo as investigações, Jerônimo da Silva Leal Júnior, que aparece nas imagens, era o responsável pela escolta dos dólares. Ele teria sido contratado por um empresário paulista para fazer a transação ilegal. 9 policiais civis, também de São Paulo, davam cobertura. O tiroteio começou quando eles descobriram que parte das notas, cerca de 15 milhões, era falsa. O policial civil mineiro Rodrigo Francisco, de 39 anos, morreu na hora. Os 4 policiais paulistas que tiveram a prisão preventiva decretada foram indiciados por lavagem de dinheiro e podem responder também pela morte do policial mineiro. Os outros foram ouvidos e liberados, mas são investigados. Entre os policiais civis de Minas Gerais, 3 foram autuados por prevaricação por terem conhecimento da ação ilegal e não tomarem providências. Nós também tivemos a apreensão de dinheiro falso, uma quantidade considerável de dinheiro falso, celulares, armas de fogo, bastante munições. Segundo as investigações, o empresário que estava com os dólares seria Flávio de Souza Guimarães. Ele está foragido. O homem apontado como dono do dinheiro falso é Antônio Vilela, de 66 anos. Ele levou um tiro no pé, mas recebeu alta e foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Juiz de Fora. Já os policiais paulistas foram encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. O responsável pela escolta dos dólares, que também foi baleado, segue internado em estado grave. Ele é suspeito de ter feito o disparo que matou Rodrigo Francisco. Um professor foi preso numa operação da Polícia Federal por abusar de crianças em São Paulo. Ele fazia vídeos e divulgava o material na internet. Pelo menos 7 crianças entre 5 e 10 anos teriam sido abusadas sexualmente. E um detalhe, a maior parte delas tinha algum tipo de deficiência mental, como síndrome de Down ou autismo. O professor de música autônomo de 32 anos gravava as agressões e expunha o conteúdo em fóruns dedicados à pornografia na chamada Deep Web, o local mais difícil de ser rastreado na internet sem acesso do grande público. Todo o material usado para as gravações foi apreendido na casa do investigado. Tinham imagens dele abusando, era ele mesmo que cometia os abusos, mas ele tomava o cuidado para que ele não aparecesse. As vítimas eram alunas do criminoso. Os investigadores da Operação Mestre Impuro identificaram 7 crianças e seguem com a análise do material apreendido para descobrir se há histórico de outros abusos. Segundo a polícia, o professor confessou a autoria dos vídeos e vai responder pelos crimes de publicação de imagens de pornografia infantil, com penas de 3 a 6 anos de reclusão, e estupro de vulnerável, com penas que podem chegar a 15 anos de prisão. Ele atuava sozinho, não contava com cooperação de ninguém, ele mantinha contato com outras pessoas que também compartilhavam esse tipo de material, recebiam, né, e eventualmente poderiam produzir também. Um homem de 34 anos morreu e outro de 52 ficou ferido em um tiroteio em frente a uma pizzaria em Osasco, na Grande São Paulo. O carro preto se aproxima. De repente, vários disparos são feitos em direção à vítima. Os entregadores de pizza correm para se esconder. 2 policiais que estavam no local revidam. Os bandidos fogem e abandonam o veículo a poucos metros dali. Até agora, ninguém foi preso. Uma mulher foi morta a tiros pelo próprio companheiro na zona leste de São Paulo. O homem se matou em seguida. De acordo com os policiais, Wagner Silva seguiu Lilian Franco até a escola, onde ela deixaria os filhos.
Sequestrou a moça e iria mantê-la em cárcere privado até que ela aceitasse reatar o namoro. Lilian tentou fugir, mas foi baleada na cabeça. Ainda segundo a investigação, ela teria terminado o namoro porque ele era um homem violento. E na zona norte de São Paulo, um policial aposentado foi baleado na calçada. Ele conversa tranquilamente com um amigo. 2 homens se aproximam numa moto. O garupa já chega atirando. O PM reage e dispara contra os criminosos. O agente foi atingido na perna, mas não corre risco de morte. Vamos agora às notícias internacionais. Uma companhia aérea da Irlanda está sendo criticada por não ter retirado de um voo um homem que hostilizou uma mulher negra. O vídeo já viralizou na internet. As imagens gravadas por um passageiro mostram o agressor sentado ao lado da janela. Ele ofende uma senhora de 77 anos que está sentada na mesma fileira. Quando um passageiro interfere e pede para ele parar, o senhor responde com agressividade. Irritada, a senhora rebate e diz que o homem fede e que precisa de um banho. Passageiros pedem que ele seja retirado do voo, mas isso não acontece. O comissário que aparece no vídeo pergunta se a senhora quer mudar de lugar e pede para o agressor se acalmar. A filha da mulher, que também aparece respondendo ao homem no vídeo, disse que tudo começou porque a mãe tem problemas de saúde e demorou para se levantar da poltrona para que o homem passasse. A discussão aconteceu num voo da Ryanair que saiu de Barcelona para Londres. Criticada por não ter retirado o homem do avião, a companhia informou que não tolera comportamentos como esse e que notificou a polícia britânica sobre o caso. 22 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas no descarrilamento de um trem de alta velocidade recém-inaugurado em Taiwan. Veja o flagra do momento. A locomotiva não consegue fazer uma curva. Toda a instalação elétrica e vigas da estação de Yilan são derrubadas. Quase 400 passageiros estavam a bordo do trem expresso Puyuma. Dezenas de soldados ainda fazem buscas por vítimas entre os vagões capotados. Uma TV russa divulgou imagens do ataque a uma escola da Crimeia na semana passada. As cenas mostram a chegada do estudante Vladislav Roslyakov, de 18 anos, ao Instituto Politécnico de Kerch. Ele passa por uma porta na lateral do prédio para evitar o detector de metais da entrada principal. Em seguida, ativa uma bomba. Portas, paredes e janelas são destruídas. Depois, outra explosão. Alunos e funcionários correm na direção da saída. Vladislav anda pelos corredores do prédio com um rifle e atira contra quem cruza o caminho. 20 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. O atirador se suicidou na biblioteca do colégio. Uma ex-namorada contou que o jovem queria se vingar de pessoas que praticavam bullying contra ele. Na China, o pneu de um trator estourou e atingiu com tudo uma mulher com um bebê no colo. A mãe cai e a criança é jogada longe. O pneu explodiu quando era calibrado. A força da batida derruba a mãe e a criança é arremessada. Apesar do susto, as duas tiveram ferimentos leves. A caravana de imigrantes que partiu de Honduras conseguiu entrar no México e está agora a caminho dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump já disse que vai começar a cortar ajuda a países da América Central. Quem tem os detalhes dessa reportagem é Fábio Borges. O governo mexicano tentou conter o avanço dos migrantes. A ponte que liga a Guatemala e o México foi fechada no final de semana. Somente cerca de 700 pessoas entraram legalmente no país. Parte do restante do grupo, no entanto, não recuou e atravessou o rio a nado e em barcos improvisados. A caravana teve início com cerca de 2.000 integrantes. O grupo partiu da cidade hondurenha de San Pedro Sula 10 dias atrás. À medida que avançou, ganhou integrantes da Guatemala, El Salvador e México. Já são cerca de 7.000 pessoas que alegam terem deixado seus países por conta da pobreza e violência. Javier Antônio enfrenta a caminhada com a filha. Ela tem apenas 5 meses. Para dar um futuro melhor para minha filha, colocá-la na escola e levá-la adiante. Mas o grupo não deve conseguir entrar nos Estados Unidos. Donald Trump prometeu enviar tropas militares para proteger a fronteira.
O presidente americano também criticou os governos da Guatemala, Honduras e El Salvador por não terem impedido que os imigrantes deixassem seus países para tentar entrar aqui nos Estados Unidos. Donald Trump afirmou que vai cortar ou reduzir a ajuda financeira fornecida aos 3 países. A caravana ainda tem pela frente uma jornada de quase 3.000 quilômetros. No caminho, muitos recebem ajuda como comida, água, medicamentos e abrigo. Há também voluntários que oferecem caronas. Hoje é para eles, amanhã é para nós. O mundo dá voltas e não sabemos o que pode acontecer. Por isso, devemos ajudá-los. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. E olha, uma ação inusitada em Londres, gente. O deputado conservador, olha só, Michael Fabricant, de 68 anos, saiu andando de bicicleta peladão ali por um parque da capital londrina, olha aí. Michael usava só um tênis, boné, também uma gravatinha ali, enquanto pedalava numa bike alugada ao ar livre. O vídeo foi publicado no canal dele, da internet, ao som da música Bicycle Race, do Queen. O objetivo, segundo o político, é criar um Dia Mundial do Passeio nu de bicicleta. Isso para arrecadar fundos para ONGs que cuidam de pacientes com doenças incuráveis. Pelo menos 2 mineiros morreram e 20 ficaram presos numa mina de carvão na província de Shandong, na China. O acidente aconteceu depois que uma explosão causou o desprendimento de uma grande rocha. Mais de 300 trabalhadores estavam no local. A maioria foi retirada em segurança. Uma batida entre 2 ônibus deixou 19 mortos e quase 40 feridos em Punjab, no Paquistão. Muitos sobreviventes tiveram ferimentos graves. A colisão foi durante a noite, quando os 2 coletivos andavam em alta velocidade sobre uma ponte. Quase todos os passageiros de um dos veículos pertenciam à mesma família. Um deslizamento de terra atingiu 3 casas e deixou 9 mortos na Colômbia. 5 vítimas eram menores de idade. O grupo dormia quando a avalanche provocada por fortes chuvas aconteceu. Mais de 90 famílias tiveram que deixar a região e foram enviadas para abrigos temporários. Vamos falar agora do caso do jornalista Jamal Khashoggi, morto no consulado da Arábia Saudita na Turquia. Novas imagens revelam que agentes sauditas tentaram esconder o assassinato. Vamos ver na reportagem do Peterson Isidoro. O homem que aparece na imagem divulgada nesta segunda-feira pela rede de TV americana CNN foi identificado pelas autoridades turcas como um funcionário do governo saudita. Ele chegou ao país no dia que Jamal Khashoggi foi morto. Parecido fisicamente com o jornalista, o agente vestia as roupas do próprio Khashoggi ao deixar o consulado em Istambul. A Arábia Saudita confirmou a morte do jornalista na semana passada, depois de sofrer pressão internacional, inclusive dos Estados Unidos, um aliado histórico. Disse que Jamal Khashoggi morreu durante uma briga com os agentes do governo numa sala do consulado. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se pronunciou nesta segunda-feira sobre o crime. Eu tive uma conversa com o rei saudita e ontem o presidente dos Estados Unidos me ligou. Donald Trump também falou com o rei. Estamos avaliando os acontecimentos. Os detalhes do assassinato de Khashoggi devem ser revelados em um discurso que Erdogan fará no parlamento na terça-feira. O jornalista era um crítico do governo saudita. A mídia turca tem publicado que agentes sauditas foram mandados para Istambul para matar Khashoggi no consulado, depois que ele entrou no prédio em 2 de outubro. Fontes dizem que o jornalista teve os dedos cortados e o corpo esquartejado. Estamos diante de uma situação que foi brutalmente planejada e foram feitos esforços para encobri-la. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar decepcionado e acusou a Arábia Saudita de mentir sobre a morte do articulista do Washington Post. Aqui na Europa, a morte de Khashoggi, que tinha 59 anos, está causando bastante indignação. Nesta segunda-feira, os governos da Alemanha, da França e do Reino Unido divulgaram uma nota conjunta cobrando
urgência nas explicações sobre o caso. Em pronunciamento nesta segunda-feira, a porta-voz da Comissão Europeia para Assuntos de Política de Segurança disse que os países membros do bloco estão monitorando a investigação. Temos que fazer consultas sobre o provável impacto que este caso terá sobre nossas relações. É o que posso dizer agora. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Leitura Dinâmica. Olha só, na China foi inaugurada a maior ponte marítima do mundo. A construção de 55 quilômetros de extensão é formada por trechos de estrada, pontes, ilhas artificiais e um túnel subaquático de quase 7 quilômetros. Essa mega obra aí começou em 2009, estava prevista para ser entregue em 2016, mas acabou atrasando 2 anos e saiu com um custo bem acima do previsto. Ela deve integrar 11 cidades na região do Rio das Pérolas, além das regiões administrativas de Macau e Hong Kong. Voltando ao Brasil agora, vamos falar da corrida eleitoral. Jair Bolsonaro tem 14 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad na disputa pela presidência, segundo uma pesquisa CNT-MDA que foi divulgada nessa segunda. O candidato do PSL soma 57% dos votos válidos e o petista tem 43%. Quando considerados os votos totais, Bolsonaro tem 48,8% e Haddad 36,7%. Brancos e nulos somam 11% e 13,5% dos eleitores permanecem indecisos. A pesquisa CNT-MDA ouviu 2.500 pessoas em 137 municípios de 25 unidades da federação nos dias 20 e 21 deste mês. Já o levantamento feito pelo BTG Pactual FSB coloca Bolsonaro 20 pontos à frente de Haddad. O cenário de votos válidos mostra que o apoio ao candidato do PSL subiu de 59% para 60% em relação à semana passada. O petista caiu de 41% para 40%. Se computados todos os votos, Bolsonaro tem 52% e Haddad 35%. Brancos e nulos totalizam 4%. 5 disseram que não votarão em ninguém. 4 não sabem ou não responderam. A pesquisa foi feita por telefone com 2.000 eleitores. O candidato do PSL não teve agenda pública nesta segunda-feira. Em redes sociais, Bolsonaro falou sobre a insegurança no país. No Twitter, o candidato afirmou que a violência já passou da linha do absurdo há muito tempo e disse que só transformando a cultura de defesa de direitos humanos é que o país vai passar pelo desenvolvimento social e econômico. Também nesta segunda, Bolsonaro recebeu a visita do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. O encontro durou cerca de 1 hora. Já Fernando Haddad fez campanha nesta segunda-feira em São Paulo. Haddad se encontrou com catadores de uma cooperativa na zona oeste da capital paulista. O candidato recebeu o apoio do Movimento Nacional dos Catadores e prometeu investimentos para acabar com lixões se for eleito. Nós entendemos que essa política, se somar tecnologia com a disposição dessa força de trabalho para reciclagem, nós vamos poder acabar com os lixões no Brasil, que ainda são um problema muito grande no Brasil. E Marina Silva declarou apoio crítico a Fernando Haddad na disputa pelo Palácio do Planalto. Oitava colocada no primeiro turno, com 1% dos votos, a ex-ministra admitiu que, numa lógica eleitoral restrita, a manifestação dela é puramente simbólica. Marina disse, no entanto, que se posicionou por dever ético e político. Bom, e ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com firmeza a declarações do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro. Em um vídeo gravado em julho desse ano, o parlamentar afirmou que, caso houvesse uma tentativa de impugnar a candidatura do pai dele, o STF poderia ser fechado e que, para isso, bastariam um soldado e um cabo. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse por meio de uma nota que atacar o Poder Judiciário é atacar a democracia. Também por escrito, o decano Celso de Mello chamou a declaração de inconsequente e golpista. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que é inacreditável que no Brasil do século XXI a gente tenha ainda que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. Nesse domingo, o deputado se desculpou pela afirmação. E nessa segunda-feira, Jair Bolsonaro, pai, disse que advertiu o filho pelas declarações.
O Brasil criou mais de 137 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês passado, segundo o Ministério do Trabalho. Foi o melhor setembro desde 2013. A diferença entre contratações e demissões também superou o resultado de agosto, quando o saldo foi de mais de 110 mil vagas formais. Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj e Willie William se uniram no clipe da canção Goodbye. O vídeo conta a história de amor de Derulo, mas que durou apenas uma noite. A música tem trechos em espanhol e inglês. Está no álbum mais recente de David Guetta. Myles Kennedy, o vocalista da banda Slash, divulgou o vídeo de The Great Beyond. O clipe mostra várias apresentações de Kennedy e sua banda em teatros e casas de show. A faixa faz parte do álbum de estreia lançado em março deste ano. RM, o líder da banda BTS, também está se arriscando numa carreira solo. Mesmo em turnê mundial com a banda coreana, ele arranjou um tempinho aí para divulgar a nova playlist. O projeto se chama Mono e conta com 7 faixas, uma delas, Forever Rain. E olha só, a Gal Gadot só volta às telonas como a superpoderosa Mulher Maravilha em 2020. No Twitter, a atriz publicou uma imagem mostrando que a estreia do longa Mulher Maravilha 1984 foi adiada em 8 meses. O filme, que estava marcado no comecinho para dia 31 de outubro de 2019, agora só vai chegar às telonas em 5 de julho de 2020. Os fãs vão ter que esperar bastante, viu? O motivo desse adiamento não foi revelado, não. Agora todo mundo vai segurar um pouquinho a ansiedade. O Grêmio está na Argentina. Nessa terça, o Imortal pega o River Plate pela partida de ida da semifinal da Libertadores. E uma notícia animou bastante os tricolores gaúchos. E a gente vai saber mais detalhes na reportagem da Luciana Tadeu. Em frente ao hotel onde o Grêmio está hospedado, sorrisos, bandeira aberta. A notícia de que Luan embarcou com a delegação gremista alegrou os torcedores. A gente já viu que aqui mesmo na Argentina, no passado, na final, ele praticamente deu o título para nós, né, com aquele baita gol que ele fez. Na chegada, 1-1, os jogadores foram descendo do ônibus. Quando Luan apareceu... Felicidade, o que todo mundo sente ao ver o jogador preferido, né? Essa felicidade pode ficar maior se Luan enfrentar o River Plate. É que o camisa 7 está se recuperando de um problema no pé. Ele é a grande esperança do tricolor, já que Everton, contundido, está fora. Se ele veio é porque tem condição de nos ajudar, e aí o professor Renato vai decidir na hora aí. O Grêmio treinou nesta segunda aqui na Casa Maricha, que é o centro de treinamento do Boca Juniors. Embora os jogadores saibam das dificuldades para a partida desta terça, Cortez não mostrou preocupação com as declarações do técnico do River, que prometeu uma equipe avassaladora para a disputa. Nossa equipe está preparada para qualquer coisa, então nossa equipe já é uma equipe madura, uma equipe que sabe jogar fora de casa, sabe sofrer, e esse é o estilo do Grêmio, então nós viemos para cá para jogar futebol. Deixa falar, que manda lá dentro do campo. Luan chegou a participar da atividade aqui em Buenos Aires e se mostrou solto, descontraído, mas saiu do rachão antes do fim e preferiu assistir os colegas. Parece que a dúvida sobre a escalação vai permanecer até momentos antes da partida. Todo mundo sabe que ele é muito importante para nós, então tomara que possamos contar com ele. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Leitura Dinâmica. Bom, e o Palmeiras encara o Boca Juniors quarta-feira também em Buenos Aires, na outra semifinal da Libertadores. Olha como estava o aeroporto no embarque do Verdão para a capital argentina, gente. Olha aí que festa. Uma multidão de palmeirenses foi até lá para incentivar a equipe antes desse jogão. São
São Paulo recebe a 7ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana. Esse evento, que vai até o sábado agora, oferece menus inspirados em várias regiões da Itália e em tradicionais restaurantes da capital paulista. Queijos, presuntos, salames e muita pasta. A comida italiana conquista o paladar do brasileiro. Um festival gastronômico convidou renomados chefes de 20 regiões da Itália para assumir por uma semana 20 restaurantes paulistanos. São 160 receitas entre entradas, pratos principais e sobremesas inspiradas na culinária local. O prato que eu vou propor ao meu cliente é como viagem na Toscana, mas ficando no São Paulo. Você come a Toscana aqui no São Paulo, isso aqui é uma oportunidade muito importante. O jovem chefe Alessio Marangoni, de 24 anos, escolheu um cardápio mediterrâneo para apresentar a região dele em Abruzzo, no centro da Itália. Que eles deram a possibilidade de ingressar alguns produtos também que aqui não tem. Daí eles vão saborar mesmo os produtos que tem na Itália. Não vai ser uma imitação, não vai ser uma importação, são produtos mesmo de cada região. Daí eu acho que é a coisa melhor que tem. O festival é uma forma de difundir a cultura italiana no Brasil. Além de saborear pratos típicos da Itália, por meio da gastronomia, o público também vai poder conhecer um pouco dos costumes desse país. São Paulo já tem uma excelente oferta de cozinha italiana. O nosso objetivo é ampliar o leque do conhecimento do público para que novos pratos, novos cardápios, novos produtos possam chegar nas mesas da restauração paulistana. Legal. Gente, quer rever alguma reportagem aqui do Leitura Dinâmica? Então inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube, o endereço está aqui, ó. Você pode assistir na íntegra todos os programas, ok? Acesse lá então youtube.com/redetv. E o clipe que encerra o Leitura Dinâmica de hoje é do músico Elton Lu, que é de São Paulo. Ele mandou pra gente a canção Meu Lance é Você. E se você quiser participar do quadro Show é Seu, entra lá também e faça sua inscrição rapidinho, 5 minutinhos. Quem sabe amanhã você tá aqui. Beijo, boa semana, gente. Amanhã tem mais. De entender o sentimento alheio. Muitas vezes me pergunto se essa paixão tem jeito, tem jeito. Demorou pra perceber que meu lance é você. É só pra pensar, para reparar. Tantas vezes eu tentei demonstrar, mas foi em vão. Não ouviu meu coração, para reparar. É difícil de entender o sentimento alheio. Quantas vezes me pergunto se essa paixão tem jeito, tem jeito.